1 Coríntios capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo de número 2. Ontem eu ministrei em outro lugar, e quando eu acabei, eu fui para casa tranquilo. Falei, amanhã eu vou pregar esse sermão, e tudo em paz. Só que eu oro, né, irmão? É um problema quando você ora, tem hora. Vem para cá hoje à tarde orar, tirar um tempo de oração com Deus, e quando eu cheguei aqui, Deus me deu um texto. E esse é aquele tipo de texto que não tem glória, não tem aleluia. Sabe aquele texto que mexe com a gente por dentro? E a gente fica assim meio estagnado. Eu falei, Deus, é para hoje isso? O Espírito Santo falou assim, é isso. Então, quero ser fiel àquilo que Deus me colocou no coração, compartilhar com você. Vou fazer uma leitura mais extensa. Eu ia ler um versículo só, mas vamos fazer uma leitura mais extensa para você entender todo o contexto. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com perfeição de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de... Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra, vamos? Você está de parabéns, você leu um capítulo inteiro da Bíblia hoje. Tem gente que nunca passou por essa fase. Olha que alegria, você venceu, irmão, você é vencedor. Você leu um capítulo inteiro em plena quarta-feira, olha que glória, aleluia, glória a Deus. Olhe para cá. Quando nós viemos a esse ambiente, nós entendemos que esse ambiente é um ambiente onde Deus manifesta os milagres, Ele libera bênçãos. Afinal, o que é abençoar? A expressão abençoar vem de falar bem. Quando alguém diz eu vou te abençoar, vou falar bem de você. Quando um homem fala bem de alguém, algumas coisas podem até acontecer, mas quando Deus fala bem de você, tudo vai acontecer. Então a gente não precisa ficar preocupado com que as pessoas falem ao nosso respeito, até porque elas nem têm esse poder de nos abençoar. Mas agora o Deus que nós servimos, esse é o Todo-Poderoso, e quando Ele fala, pode ter certeza, vai acontecer. Por quê, pastor? Porque nenhuma palavra dele cai por terra, toda palavra dele tem que se cumprir. Quando Deus libera uma palavra, essa palavra tem que se... Nós como igreja estamos sendo edificados, repita comigo, edificação. Entenda isso, dentro da igreja, é como se fosse um prédio, uma torre muito alta. Quando eu estive lá em Balneário Camboriú,
Lá existem prédios que as torres são enormes, 50 andares, 60 andares. Eu estive em Dubai, lá também tem prédios que são arranha-céu. Você olha pela janela, você vê a nuvem passando. E subindo nesses prédios, eu comecei a lembrar desse texto, e Deus falava comigo: assim é o meu corpo, assim é a minha igreja, como uma edificação de um prédio. Cada um está num andar. O prédio é meu, o corpo é meu, mas cada um acessou um andar. E por estar em um certo andar, cada um tem um nível de vista, cada um tem um nível de realidade, de entendimento e de conhecimento. Por isso é bem normal dentro da igreja você ter pessoas que estão muito rasas na fé, porque elas estão no primeiro andar, acabaram de chegar, aceitaram Jesus agora, mas tem pessoas que já estão lá na cobertura. Qualquer comida, qualquer alimento já não serve mais. Eles não querem mais papinha, eles querem uma comida mais sólida. Irmão, então entenda isso. A igreja de Corinto, Paulo, ele está pregando para uma igreja que é rica, uma cidade da Grécia, uma cidade que era popular, a mais importante dos seus dias. Ele vai pregar para esse povo porque o povo está entrando em choque de cunho teológico. Tem pessoas lá que chegaram agora na fé e não estão conseguindo acompanhar quem estava há muito tempo na fé. E ele vem fazendo um trabalho para que ele consiga nivelar o corpo para andar numa mesma nutrição. Esse é o desafio de um pastor. Porque eu estou pregando aqui agora, tem mestres nesse lugar, tem pessoas que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, tem pessoas que pregam a palavra, mas tem gente que nunca leu um capítulo inteiro. Você riu, mas é verdade. Tem gente que nunca estudou a Sagrada Escritura, mas ele gosta desse ambiente, ele gosta desse lugar, porque ele sabe que nesse lugar alguma coisa tem que acontecer. E Paulo, quando vai a esse povo, ele fala assim: olha, eu vim aqui, eu não vim com palavras de persuasão humana, e nem com sabedoria humana. Eu vim mostrar para vocês que eu quero falar somente de Jesus Cristo. Fala com seu irmão: o mais importante é Jesus Cristo ser glorificado. Ele fala assim: ó, as minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que ele está dizendo? Eu não vim no nível de coaching, eu não vim com alguém que trabalha na PNL, programação neurolinguística, não. Eu vim trabalhando a palavra, cheio do Espírito e no poder do Espírito. Por mais simples que seja a palavra, se estiver carregado do Espírito, o efeito é extraordinário. Então ele falou: eu não vim convencer ninguém a nada, eu só vim pregar sobre Jesus Cristo. Eu não vim te convencer do seu erro, do seu pecado, não. Eu vim falar que Jesus Cristo salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele prometeu uma vida eterna. E se você crer, se prepare, porque nós vamos estar ao lado dEle toda a eternidade. Ele está dizendo para esse povo: a sua fé não pode ser baseada, apoiada em sabedoria humana. A sua fé não pode ficar arraigada em sabedoria humana, em perspicácia humana, não. A sua fé tem que estar atrelada ao poder do Espírito Santo de Deus. Tem gente que tem fé e nem sabe por quê. Tem gente que ouviu um inteligente falando e fala: eu tenho fé nisso aí. Não, a sua fé tem que ser na palavra do Todo-Poderoso. Ele fala: existe uma sabedoria, eu gosto que você prega comigo, existe uma sabedoria, e essa sabedoria, ela está oculta no Senhor, ela é um mistério, essa sabedoria, e para você acessar essa sabedoria, você precisa ser cheio de quem? Agora olha, o texto vai dizer algo que é fantástico, verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Ele está dizendo: essa sabedoria é tão poderosa, que se você acessar ela, você nunca se volta contra Cristo, você sempre vai se render ao poder de Cristo. Aí vem o verso 9, que todo mundo gosta de citar, e aqui eu começo a pregar para você. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Coisa linda falar: olha, tem coisa preparada que você não viu, que você não ouviu, que não penetrou no seu coração. Você fala: oh, glória, é isso que eu quero. Só que o texto a seguir vai trazer uma revelação que é impactante e chocante. Qual é? Verso 10: mas Deus nos revelou pelo seu... Espera aí, pastor, o que você está dizendo? Estou te dizendo que quem tem a revelação do Espírito já sabe como vai ser o futuro, já sabe como vai ser a eternidade, já sabe que não vai passar a eternidade queimando num lago de fogo e enxofre. Ele sabe que vai reinar por todo,
Quem tem o Espírito Santo tem uma sabedoria que transcende a sabedoria da terra. Aquilo que o homem que estudou, o PhD, o doutorado, não, eles não conseguem compreender. É demais para a cabeça, ao ponto que eles falam, isso é loucura, isso é loucura. Eu não consigo entender. Eu sei que você não consegue entender, porque as coisas de Deus não são discernidas na carne, elas são discernidas no Espírito. Se eu pegar a Bíblia para ler como apenas um livro, sem o Espírito Santo, se torna um livro cheio de informação. Mas quando eu me encho do Espírito Santo e vou ler o mesmo livro, ele se torna uma revelação poderosa do Todo-Poderoso. Quando você acessa a Bíblia só como um livro, você fala, que história legal, que bonitinho isso. Mas quando você é cheio do Espírito, você fala assim, existe uma revelação por detrás, existe uma unção por detrás, existe algo por detrás. Levante as duas mãos, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Chegou o tempo de você abrir as Escrituras e não ver só o que está escrito. Você vai discernir o Espírito por detrás da letra. E se prepare para crescer em graça, conhecimento e fé. Existe uma sabedoria que não é desse mundo. Existe uma capacidade que não vem dessa terra. E o versículo 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de, para que pudéssemos conhecer. O que nos é dado é de graça. Você não precisa pagar, você não precisa comprar, é só receber. E por que estamos tendo tanta dificuldade em receber aquilo que é de graça? É porque hoje não se é falado mais naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não se é ensinado mais sobre a sabedoria que transcende a terra e alcança o céu. É por isso que hoje as igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias de Deus. E está chegando a hora de Deus mudar essa situação. Ele não só vai encher a igreja, mas como vai encher o povo da sua presença e da sua capacidade. Versículo 14 diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Vem comigo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Olhe para cá. Nesse ambiente tem pessoas que entraram, mas não vão entender nada do que está sendo falado. Eles entraram aqui, pisaram aqui, vão até debochar depois, vão até brincar depois, porque eles não conseguem entender. E eu entendo, eles são carnais, eles não são espirituais, eles não conseguem discernir nada do Espírito. Tudo para eles é uma brincadeira, tudo para eles é terreno. Eu quero ler com você um texto para você entender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 até o 47, diz assim: assim está também o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Olha o verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do... Aqui está falando de dois tipos de pessoas. Primeiro, o Adão que só pensa nas coisas da terra, o Adão que é terreno, o Adão que nunca pensa no céu, que nunca pensa na eternidade. Ele acha que quando morrer acabou, ele acha que quando morrer não tem mais história. Esse é o Adão natural, é o Adão que fica preocupado com as coisas da terra. Ele só pensa na terra, ele só quer coisas da terra, ele não consegue falar do céu, ele não consegue pensar em Deus, ele acha que tudo é mentira. Eu entendo, você é natural, não consegue discernir as coisas do Espírito, mas tem um segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Ele é Cristo, ele simboliza aqueles que nasceram de novo, e agora a terra não importa mais. O importante é aquilo que os céus está dizendo, é aquilo que os céus está liberando. Hoje, se eu olhar para a igreja, eu vejo dois grupos. Primeiro, o grupo de Adão, aqueles que estão preocupados com a terra, são terrenos, só preocupam com coisas terrenas, coisas legais. Mas tem aqueles que são espirituais, eles já não querem fazer mais aquilo que a carne deseja, eles querem fazer aquilo que os céus está ordenando. Deus está levantando uma geração nesse lugar que não vai ficar preocupado mais com a terra, porque no final nós sabemos que Ele vai fazer uma nova terra. Enquanto essa nova terra não chega, eu não estou preocupado com ela, eu vou fazer aquilo que os céus está mandando eu fazer.
Dá um toque nesse santo do seu lado e fale: e aí? Você é carnal ou espiritual? Alguém está nesse lugar comigo? Eu sei que não tem glória essa hora. No desejo de ter igrejas lotadas, cheias, repletas de gente, muitos líderes espirituais pararam de falar de coisas espirituais. Estão falando apenas das coisas da terra. Vem que você vai conquistar. Vem que você vai comprar, vem que você vai vencer, vem que você vai vingar. Aí ele pega você pela ganância, ele pega você pelo desejo terreno. Está cheio de igrejas que estão lotadas. Faça isso que você ganha aquilo, ensinando a barganhar com Deus. Eles falam: é só você vir no domingo, é só você vir dar uma oferta que o carro novo chega. Aí você pela ganância fala: eu vou lá. E as igrejas estão? E os líderes só falam de coisas terrenas, e não falam mais de coisas espirituais. Porque nós estamos cheios de igrejas que não são igrejas do céu, são igrejas. E o primeiro Adão não agrada a Deus, só o último Adão que agrada a Deus. Você precisa decidir: você vai andar como Adão andou ou como Cristo andou? Porque o primeiro Adão não agrada a Deus, o primeiro Adão não satisfaz a Deus. Mas Cristo, quando vem, o Pai olha e fala: aqui eu tenho satisfação. O nosso desejo é que a nossa igreja amadureça, ao ponto que vamos parar, tirar os olhos dessa terra, e vamos focar naquilo que o céu tem liberado para as nossas vidas. Tem alguém comigo nesse lugar? Se você continuar agradando a sua carne, você está se distanciando de Deus. Tem muito Adão dentro da igreja. Vou falar mais: tem mais Adão do que Cristo. Tem mais gente preocupada com o prazer da carne do que com a vontade espiritual. Encher a igreja hoje é muito fácil. É só você falar: vem, que você vai ganhar. As pessoas vêm. Só que o evangelho verdadeiro é: vem que você vai perder. Porque no evangelho eu começo perdendo para depois ganhar. Aquele que quiser vir após, negue-se a si mesmo, perca. Tome a sua cruz, perca. Siga-me, perde de novo. Mas no final, aqueles que perderam a vida aqui, por amor a Ele lá, Ele vai olhar e dizer: vinde, benditos de meu Pai. O carnal não consegue discernir isso, o carnal não consegue entender isso. Ele quer simplesmente os prazeres ele não consegue mudar o seu pensamento, ele não consegue pensar nas coisas de cima. Agora vem Deus e fala: eu tenho um trabalho para você, eu tenho algo para você. O que é? Deixa eu ler com você isso aqui é muito forte. Colossenses capítulo 3, olha o que está escrito na palavra de Deus. Você está numa igreja bíblica, fala com seu vizinho: a igreja é bíblica. Aqui você lê Bíblia. Portanto, se já ressuscitastes buscai as coisas que são onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2: pensai nas coisas que são e não nas que são da terra. Verso 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em... Quando você fala para mim que você já nasceu de novo, que você vai para o céu, eu costumo observar aquilo que chama mais sua atenção. Se não é as coisas do reino, porque você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, ele tem uma tendência: qual é? Eu já não me preocupo mais com a terra, eu não estou preocupado com o que essa terra vai me oferecer, eu não quero saber o que essa terra tem para me dar, porque eu fui convidado a chamar as coisas lá de cima aqui para baixo. Eu não fui convidado para desfrutar daqui de baixo, eu fui convidado a trazer o céu. Mas estamos invertendo o negócio. Estamos preocupados mais com a terra do que com o céu. Estamos falando mais de bens materiais do que de recompensas espirituais.
E o nosso povo está sendo enganado, e o nosso povo está sendo ferido. São pessoas machucadas com a igreja, pessoas machucadas e feridas com pastores. É pastores que não têm mais credibilidade, é pastores que não conseguem mais comprar nada porque não tem nome na praça, porque caíram na falsa ilusão de querer as coisas da terra. Mas Deus está levantando um povo que está se voltando para o céu e falando: eu não quero mais essa terra, eu nasci de novo, a vida velha vai ficar para trás. Eu sei que o Senhor tem algo novo para a minha história. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Leia comigo. Não ameis o... Dá um toque no santo e fala assim: para de amar esse negócio aqui. Você está apaixonado com essa terra? Você está louco com essa terra? Não ameis o... nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Próximo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do 17. E o mundo, o que você mais quer vai passar, o que você mais deseja vai acabar, e aquilo que você está negligenciando vai durar eternamente. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece. Para aquele que faz a vontade não é a vontade da carne, não é o seu querer, não é o seu desejo, é a vontade de Deus. Te trouxe aqui para você ouvir isso. Não é porque você olhou, desejou, está querendo que vai acontecer. Não vai, porque o que você está olhando é da terra, o que você está querendo é da terra. Entre o seu desejo e o propósito de Deus, o que vai se manifestar é o propósito de Deus. Entre te deixar alegre e te salvar, Ele prefere te salvar. Entre fazer você ser feliz na terra e ser feliz eternamente, Ele te fará feliz eternamente. Me ajuda a pregar, não tem glória, eu sei, eu vou dizer, eu conheço essa igreja. Fala com o seu vizinho, fala assim: ô santo, está na hora de preocupar com as coisas lá de cima. Para eu viver a plenitude da vontade de Deus, eu tenho que matar todo desejo carnal, eu tenho que frear todo desejo carnal, eu tenho que parar de mirar a terra e começar a mirar mas o nosso problema é que a gente não consegue matar nossa carne. A gente não consegue frear a nossa carne. Ela pede, eu entrego. Ela pede, eu faço. Ela pede, eu cedo. E daqui a pouco eu estou no emaranhado de pecados, de vida errada. Aí eu procuro ajuda, vou para a igreja. Aí Senhor, olha para mim, Senhor. Toca em mim. Aí Deus toca, restaura. Aí você volta e começa a olhar para as coisas da terra. Aí Deus fala: até quando eu vou tocar e você não vai se voltar para mim? Até quando eu vou restaurar e você não vai se voltar para mim? Até quando? E talvez eu prego para alguém aqui hoje que pode ser sua última oportunidade, eu não sei.